Muito animada? Não tô vendo. Cadê o sorriso? E, ó. Cadê a animação? Isso. Que são aqui as dezenas e as centenas. Aqui é o que? Você lembra? O que? Uni. E aqui? E aqui? E aqui? Muito bem! Tem vezes que a gente ganha, tem vezes que a gente perde e tá tudo bem.